Bom dia, amigos. Aqui é Leandro Tambelli, diretamente de Foz do Iguaçu, para o canal Anjos que Guarda. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre pressão arterial, sobre hipertensão e sobre alimentos que elevam a pressão. Então, sobre pressão, temos que falar muito bem sobre isso, porque muitos alimentos que consumimos, eles contêm um grande teor de sódio. E ele entrando no organismo faz com que sua pressão arterial seja elevada. Então, amigos, a gente tem que entrar em contato com os médicos e saber se avaliar se tem pressão alta, se não tem pressão alta, porque o organismo, mediante a alimentação desregulada, você começa a consumir muitos produtos com sal e a pressão arterial fica elevada. Então, você tem que fazer uma busca junto ao seu médico para ser avaliado, né? Então, você tem que se examinar. Muitas pessoas que hoje se encontram em hospitais nunca tomaram medicamentos para pressão. Muitas pessoas são acometidas com AVC hemorrágico ou AVC isquêmico devido à pressão alta. Então, amigos, um alerta que eu faço é esse: procure um médico, faça um autoexame através de um aparelho chamado medidor de pressão. Em qualquer farmácia vende. Às vezes as pessoas ficam com aquela: não vou gastar dinheiro para comprar um aparelho de pressão. Só que mais na frente a pessoa tem um problema de saúde, um AVC, fica acamado e tem um problema maior. Muitos alimentos que a gente consome contêm sódio. O biscoito, as batatas fritas, os enlatados. Para você ter uma ideia, todo produto enlatado contém sódio. O que é o sódio, minha gente? É para conservar o alimento. Quando você compra um bacalhau, ele não vem salgado, ele é salgado para preservar o alimento. Ele é um conservante. Então, o que acontece? Na salsicha, nos produtos industrializados, né, tudo contém muito sódio. Então, para você ter uma vida mais saudável, você tem que evitar esse tipo de alimento. Por quê? Porque você consome o sódio, ele entra no seu organismo, faz uma alteração da sua pressão e por um pico de estresse no trânsito, um problema familiar dentro de casa, sua pressão se eleva e junto com a sua alimentação lhe causa um derrame cerebral e automaticamente pode causar um AVC isquêmico ou um problema maior, né? Um infarto, alguma coisa relacionada a isso. Então, gente, a gente tem que se cuidar, tem que dar uma olhada nesses alimentos. Eu sei que no Brasil a gente não tem uma cultura de se examinar. O Brasil, as pessoas só vão procurar um médico quando já está doente. Então você tem que chegar à frente do médico. Você não pode se colocar numa situação de pressão alta e dizer assim: a culpa é do médico. Não, a culpa é sua, que não foi procurar um médico para se examinar. Então, se você tem pressão alta, primeiros sintomas de pressão alta: tontura, dores na nuca, pontadas na cabeça. Isso é um sinal muito grande que você sofre de problemas de pressão. Então, o que acontece, amigos? O que eu tenho a dizer a vocês é isso. Estamos hoje aqui em Foz do Iguaçu e está tendo dia de São Cristóvão, né? Aqui teve o dia de São Cristóvão, que foi dia 25, padroeiro dos motoristas, mas a igreja aqui hoje estão fazendo um movimento para batizar os carros dos motoristas de Foz. Então esse barulho todo de buzina, tudo que vocês estão ouvindo, é um evento da Igreja Católica aqui em Foz. Mas voltando a falar o que eu estava falando. Amigos, a gente tem que ter cuidado com essa coisa de alimentação. Por quê? Um produto com muito teor de sódio causa um distúrbio tão grande com o passar do tempo no seu organismo,
que você fica sem saber. Tá entendendo? Você sente de repente uma dor de cabeça, aí tem um AVC, aí já vai logo para o hospital. Tem pessoas que conseguem chegar no hospital com AVC hemorrágico, com AVC isquêmico. Os primeiros 10 minutos a 1 hora após o AVC, dependendo da gravidade do AVC, você consegue ainda evitar muitas sequelas. As sequelas do AVC acontecem mediante o socorro. Se a pessoa não for socorrida a tempo, não tem como a pessoa escapar de uma situação dessa. É muito difícil de ficar sem sequelas. Então, se você não quer ter um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico e muito menos um infarto, reduza o teor de sal dos alimentos. Isso eu peço. Se puder evitar produtos industrializados, evite. O Brasil tem uma cultura de uma alimentação muito ruim, seja para criança, seja para adultos, seja para idosos. Muitos produtos a indústria fornece para as crianças e não revelam a quantidade elevada de sódio. Então, uma criança come um pacotinho daqueles de salgadinho, tem um teor tão grande de sódio que vocês não imaginam. A criança já cresce com problemas de pressão. E os alimentos com gorduras trans, né? Muitos alimentos com gorduras pesadas. Eu estou chegando aqui no supermercado. Eu quero dar um alerta para vocês sobre alguns alimentos que contêm um grande teor de sódio e que não é revelado. Mas não é revelado, não é porque a indústria não queira revelar, não. É porque o brasileiro não tem o hábito de ler as embalagens. Porque toda embalagem tem a quantidade de sódio. Colocando aqui a máscara, estamos chegando aqui no supermercado. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Então é isso, amigos. Vocês têm que olhar a alimentação. Estamos aqui no supermercado de Foz do Iguaçu. A rede de supermercado aqui se chama Super Mufato. Logo atrás tem uma placa. Aqui tem uma placa bem grandona. Vocês podem observar, ó, Super Mufato. E vamos comigo. Eu vou mostrar para vocês. Então, estamos entrando aqui no supermercado. Aqui é assim, álcool gel. Todo cuidado é importante, né? E vamos falar sobre os alimentos que contêm um grande teor de sódio. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Aqui é um supermercado muito diversificado. Aqui as pessoas têm hábito de mandar flores. Aqui é um supermercado muito interessante. Olha, era aquilo que eu estava falando, ó. A gente entra no supermercado, olha o que tem atrás de mim. Tá vendo? Toda uma variedade de produtos com sódio. As crianças, elas não sabem mais, esse produto atrás contém na descrição o teor de sódio. Então o que acontece? Esses alimentos, quando a gente consome, tende a tendência, seja torrada, seja as batatas, seja esses produtos, temos a tendência de se alimentar com esses produtos, porque faz parte, né? A gente vem de uma cultura que se alimenta com produtos assim, produtos industriais, entendeu? Aqui estamos aqui, ó, uma gama imensa de variedades de produtos com sódio, ó. Todos os congelados, vocês estão vendo, ó, uma variedade gigante de congelados. Todos esses produtos têm um teor muito elevado de sódio. Não que você não possa consumir sódio, você pode consumir sódio, mas vocês têm que se conter nesse tipo de consumo de alimento, entendeu? Porque os biscoitos contêm sódio. Ó, por falar em biscoito, né, em bolachas, um pacote desse de creme crack contém um copo americano
de gordura trans, de óleo. Tá entendendo? Um pacote daqueles biscoitos que as crianças gostam. Ó, esse tipo de biscoito, ó. Vamos aqui um conhecido, pronto. Esse tipo de biscoito, ele contém um copo americano de óleo. E as batatas, que é outro produto que contém muito sódio, ó. Tudo isso que tá vendo aqui, ó, essa variedade de salgados, tá vendo? Tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso aqui, ó, principalmente as batatas, contém um alto teor de sódio. Então, para evitar uma hipertensão e para evitar problemas relacionados à pressão alta, esse tipo de comorbidades, temos que evitar gordura trans e temos que principalmente evitar o sódio, que é a base desse vídeo que eu estou falando hoje. Então, vamos cortar o sódio dos alimentos, vamos reduzir esse tipo de alimentação, porque faz mal, faz muito mal, entendeu? É isso que causa o AVC, é isso que causa o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. A minha mãe nunca fez check-up, nunca fez nada, e quando foi ser acometida já veio tudo numa sequência só. Veio um AVC hemorrágico, na sequência 2 AVC isquêmicos, um tumor cerebral, um aneurisma. Aneurisma cerebral ocorre quando? Quando uma veia do cérebro é obstruída, entope uma veia do cérebro e fica acumulando sangue na cabeça. Aí chega um momento que a pressão arterial está elevada e o sangue rompe essa artéria. Entendeu? Esse vaso, né? Rompe esse vaso da cabeça e ocorre o AVC hemorrágico. Então as pessoas têm que entender isso. Tem que reduzir o grande teor de sódio dos alimentos através do quê? Evitando os produtos industrializados. Se você é idoso, você não pode comer embutidos. O que é os embutidos? Você não pode comer mortadela, salsicha, produtos congelados relacionados a carne processada, porque todo esse produto processado, minha gente, contém muito teor de sódio. Tá me entendendo? Contém muito teor de sódio. A gente fala, mas não é por mal. Quando o médico diz assim, olha, retira o sal, não adianta nada, porque a cultura do Brasil é essa. Não adianta um médico abrir a boca e falar para o paciente assim, retira o sal. Não, não é isso. O médico tem que falar certo, retire o sódio. Aí o paciente vai questionar, mas doutor, o que é o sódio? O sódio está contido no sal. Então todos os alimentos que contêm sódio elevado, que contém sal elevado, você tem que cortar. Mas não é só falar, retire o sal. Porque aí o paciente faz o quê? Ele retira o sal do alimento, mas continua consumindo produtos que têm sódio, como os biscoitos, como as bolachas, porque ele não está consumindo sal, ele está consumindo o sal que está embutido nos alimentos processados. Então, vocês pesquisem na internet sobre produtos processados. Vocês que são pacientes oncológicos, vocês não podem estar consumindo produtos processados, tá entendendo? E vocês têm que fazer isso. Não é falando mal da indústria, não. É para a gente se conter nisso. Eu acho que você já viu uma apresentadora de TV, na TV falando de uma marca de presunto, de produtos processados, falando, olha, esse produto é mais saudável, porque ele contém menos sódio. Essa frase dessa apresentadora famosa do Brasil deveria ser falado pelos médicos. Não consuma sódio. Mas não, a indústria, em parceria com os órgãos públicos, eles omitem esse fato. Por quê? Porque a indústria não quer que a população deixe de consumir sódio. Se é a fonte de renda deles, jamais uma indústria vai dizer que você não é para consumir os produtos dele. Jamais.
Não espere isso de uma empresa de embutidos, ou de uma fábrica de biscoito, ou de uma empresa de produtos industrializados. Jamais. Uma vez um amigo meu falou, os produtos industrializados fazem tanto mal para a saúde da gente, que se a gente fosse imaginar, a gente nem consumia. As pessoas dizem, mas a minha avó viveu até 90 anos. Mas a sua avó não comia produtos industrializados. No hospital de câncer que minha mãe faz tratamento, a quantidade de jovens que estão lá na fila em tratamento de câncer é gigantesca. Vocês não têm noção não, é grande. E no Brasil todo se estende. Então se você não começar a se politizar, em vez de a gente estar se preocupando com política, com problema da vida alheia, com problemas banais, vamos se preocupar com a gente, com nossa casa, com nosso lar. O que é que você compra no supermercado para levar para sua casa? Será que aquelas verduras têm agrotóxico? Será que vocês estão comendo produto natural? Tá entendendo? A gente tem que começar a se questionar, minha gente. As pessoas não estão doentes, não é porque quer, não, é por falta de informação. A informação não chega claramente para a população. A informação chega do jeito que convém. Então eu estou lhe dizendo, minha mãe ficou num hospital muito importante de reabilitação, conhecido no Brasil todo, chamado Sara Kubitschek. E lá, uma das matérias na área de nutrição foi referente ao sódio e o teor de gordura trans e gordura nos alimentos. Tá entendendo? E isso que causa o AVC. O que é um hospital de reabilitação? É os pacientes terem um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, ou então sofrem um acidente, alguma coisa assim, e vai precisar de hospitais para tentar se reabilitar. Voltar a andar, voltar a comer. Eu vou fazer um vídeo depois só referente à reabilitação. Me acompanhe no canal, que vai ter um vídeo só sobre reabilitação. Eu sou muito bom nisso, porque minha mãe passou por muitos problemas, ficou 1 ano e meio acamada, fez 3 anos e meio de fisioterapia, e eu vou explicar muito bem como foi o tratamento de minha mãe, que minha mãe voltou a andar. Mas voltando ao assunto, vamos olhar os alimentos que a gente compra no supermercado e coloca dentro de casa. Se você é mãe, se você é gestante, mude sua alimentação. Se você quer que seu filho cresça mais saudável, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Corte o sódio. Corte o sódio. Se não puder cortar, reduza. Não adianta eu falar só corte o sal, não. Tem que cortar o sódio dos alimentos no total. É o sal junto com o sódio. Porque os médicos só falam isso. Diminua o sal, diminua o sal. Não, tem que diminuir o sódio. Tem que começar a ensinar aos pacientes o que é sódio. Entendeu? Os médicos têm uma linguagem muito técnica. Eles têm que ser mais claros. Tá entendendo? Não adianta falar sal. Porque o povo não sabe que sódio é sal. A população do Brasil não sabe disso. Como é que você vai falar para aquela pessoa que mora lá no meio da floresta sobre sódio, se a pessoa não sabe nem o que é sódio? Você tem que explicar que sal é sódio. Tá me entendendo? Às vezes o povo diz que eu sou chato, mas não, é o povo que me irrita. Você vai para uma consulta médica e diz, olha, esses alimentos processados que contêm sódio faz mal, dá AVC, dá problemas de saúde. E é esse tipo de alimentos que vocês, pacientes neurológicos e oncológicos e de outras comorbidades, têm que evitar. Então é isso, amigos. Esse vídeo de hoje ficou longo, mas eu tenho que falar sobre o sódio. Se a população do Brasil reduzisse o sódio, eu garanto que os leitos de hospitais com pacientes com AVC seria reduzido em mais de 50%. Só vamos reduzir a quantidade de pacientes nos leitos de hospitais do Brasil com AVC hemorrágico e isquêmico se reduzir o sódio dos alimentos. Não tem outro caminho.
Não tem. E os médicos têm que começar a aprender a falar. Chegar para o paciente e dizer, olha, tem um componente químico que se chama sódio, que é um componente que está presente no sal, e é esse componente que estão nos alimentos processados e industrializados que faz a pressão subir. Então vocês têm que evitar esse tipo de alimentos para não ter uma complicação de saúde, seja relacionado ao AVC hemorrágico, ou AVC isquêmico, ou até mesmo um infarto, né? Então, gente, fica aí esse meu alerta sobre os alimentos com sódio. E quem gostar do canal, siga o canal. É um canal que eu estou começando agora, mas o intuito é para esclarecer. O canal tá longo, ainda não comecei a editar os vídeos, mas eu vou aprender a editar. Peço desculpa pela demora dos vídeos, mas o intuito é informar. Não adianta também fazer um vídeo de 5 minutos e não falar com clareza sobre o assunto. Então, é um canal para quem quer ouvir. Quem quiser fazer alguma pergunta, pergunta aí nas descrições abaixo, peça nos comentários aí, eu respondo o que eu puder informar. E siga o canal, se inscreva, ativa o sininho para as notificações e muito obrigado mesmo. Vamos salvar os pacientes idosos do Brasil para a prevenção de hipertensão e prevenção de AVC hemorrágico e prevenção de AVC isquêmico. Vamos fazer uma campanha todos juntos para reduzir o sódio e tentar salvar essa população. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.